Sabe aquela bebida docinha que a gente toma no almoço? Pois é, será que ela pode ter alguma coisa a ver com uma das doenças que mais assustam hoje em dia? A gente vai mergulhar fundo nas evidências científicas que estão mostrando uma ligação bem surpreendente entre o consumo de açúcar e o risco de desenvolver Alzheimer. E olha, a verdade pode ser mais amarga do que a gente pensa. Essa frase aqui, ela vai direto ao ponto. Não é achismo, não é especulação, é uma associação que os dados estão mostrando cada vez com mais clareza. E é daqui que a gente parte para entender como uma coisa tão comum no nosso dia a dia pode estar ligada a um risco tão sério. Então vamos começar pelo básico, as evidências. Como é que os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Bom, a resposta está em estudos que acompanharam milhares de pessoas por muito tempo e também nas chamadas meta-análises, que são tipo um super estudo, sabe? Eles juntam os resultados de várias pesquisas. E juntos, eles estão montando um caso bem forte para essa conexão. E o que esses estudos encontraram é basicamente um padrão muito nítido. Não é um caso aqui e outro ali. A coisa é clara. Quanto maior o consumo de açúcar, principalmente na forma de bebidas, maior a chance de aparecer um declínio cognitivo e até o diagnóstico de Alzheimer. É um alerta bem importante, né? Ok, a próxima pergunta que vem na cabeça é: tá, mas quanto açúcar é açúcar demais? A ciência mostra que não há uma chavinha de liga e desliga. A relação parece ser o que os cientistas chamam de dose dependente. Sabe o que isso quer dizer? Que o risco não aparece do nada. Ele vai aumentando aos pouquinhos conforme a quantidade de açúcar aumenta. Vamos dar uma olhada nos números para entender melhor. E aqui o risco fica bem concreto. As pessoas que estão nos grupos que mais consomem açúcar chegam a ter o dobro do risco de desenvolver demência, o que inclui o Alzheimer, se a gente comparar com quem consome menos. O dobro é um número que faz a gente parar para pensar com certeza. E sendo ainda mais específico, uma revisão gigante de vários estudos chegou nesse número, 1,49. Na prática, isso significa um aumento de quase 50% no risco relativo de Alzheimer para quem consome mais bebidas adoçadas. Os dados são fortes e todos apontam para a mesma direção. E aqui tem um ponto que é fundamental, a fonte do açúcar. A pesquisa faz uma distinção bem clara. O grande vilão, pelo que tudo indica, são as bebidas açucaradas. Refrigerantes, sucos de caixinha, aqueles leites achocolatados. A ligação deles com o risco de Alzheimer é forte, é consistente. Agora, o açúcar que está na comida sólida, a associação não é tão nítida, pelo menos por enquanto. Isso dá para a gente um alvo bem específico para a prevenção. Mas por que isso acontece? Os números assustam, mas entender a biologia por trás disso é fascinante. A gente vai ver agora como essa jornada do açúcar, da boca até o cérebro, pode acabar causando um estrago tão grande. Antes da gente continuar, precisamos conhecer o principal suspeito nessa história toda: as placas de beta-amiloide. Pensa nelas como se fosse um lixo tóxico, sabe? Um entulho que vai se acumulando no cérebro, atrapalhando a comunicação entre os neurônios e, no fim, levando à morte dessas células. A sequência dos fatos é mais ou menos essa. Tudo começa com muito açúcar na dieta. Isso faz com que o cérebro desenvolva uma resistência à insulina, ou seja, as células cerebrais perdem a manha de usar o açúcar como energia. E aí o que acontece? Isso gera inflamação e um tipo de ferrugem celular, que a gente chama de estresse oxidativo. E esse ambiente todo bagunçado e tóxico é o cenário perfeito para o último passo, o acúmulo daquelas placas de beta-amiloide. É uma verdadeira cascata de danos. E não para por aí não. O excesso de açúcar também pode danificar a barreira que protege o nosso cérebro, pode piorar diretamente a degeneração dos neurônios e ainda atrapalhar a comunicação entre eles. É como se fosse um ataque em várias frentes diferentes, todas contra a saúde do cérebro. Bom, depois de entender o problema e como ele acontece, vem a parte mais importante: o que a gente pode fazer a respeito. A boa notícia é que todo esse conhecimento nos dá o poder de agir. Vamos ver qual é a principal recomendação que a ciência nos dá. E a resposta, olha só, é mais direta do que parece. A medida mais prática e, segundo essa linha de pesquisa, mais eficaz que se pode tomar. O mais interessante é que não se fala em cortar todo o açúcar da vida, mas em focar no principal culpado que os estudos apontaram com insistência: as bebidas adoçadas. E essa citação aqui, ela basicamente carimba a mensagem principal com a autoridade da ciência. É a conclusão lógica de todos os dados que a gente viu. A recomendação é clara, é específica e, o melhor de tudo, é algo que dá para fazer. Preservar a saúde do cérebro pode começar com uma escolha simples na hora de matar a sede. E tudo isso nos deixa com a grande pergunta para o futuro, né? Se essa ligação é tão forte, será que diminuir o açúcar pode não só prevenir, mas também servir como uma ferramenta para frear a progressão do Alzheimer em quem já tem um risco maior?
A pesquisa continua, e a resposta para essa pergunta pode, quem sabe, mudar tudo. Fica aí a reflexão.